sexta-feira, às 19 horas, que meia hora nós estaremos aqui estudando. Depois a gente vem correndo aqui para dentro para a gente participar do culto de oração. Mas logo nós estaremos marcando para nós irmos em outro horário, para termos um tempo maior para estudar junto com nossos irmãos a palavra de Deus. E o compromisso que nós temos com o nosso irmão Tico, sabe, não está esquecido, não. Nós vamos marcar para a gente começar um grupo de irmãos aqui, lá na casa do irmão Tico, juntamente com os irmãos lá de perto da sua casa, estudarmos a palavra de Deus junto àqueles irmãos ali. Então, venha, você que quer se batizar, sente o interesse de se batizar, sentiu o toque, não é só interesse em passar pelas águas, mas tem sentido o toque do Espírito Santo do Senhor na sua vida, e sente esse desejo de se batizar, vem, porque é importante. Nós estamos estudando a palavra de Deus, e assim nós vamos aprender e nos preparando ainda melhor para passarmos por este momento que vai acontecer em abril, tá? Dia 12, 13, certamente no dia 13 de abril, nós estaremos celebrando os batismos. Então dá tempo de você ainda se preparar, tá bom, querido? Todos são bem-vindos, tá? Então nós já temos feito os nossos convites. Eu sei também que quinta-feira, as irmãs, lá na casa da nossa irmã Gabriela, vai ter o encontro das mulheres lá às 19 horas. Que horas? Irmã Gabriela, onde está? Que horas vai ser? 19 horas. Às 19 horas, viu? Todas as irmãs lá na casa da irmã Gabriela. Depois o irmão Cheiro vê aí alguma coisa para que os homens também possam fazer, tá, irmão? Da quinta-feira. Então, tudo bem, são nossos desafios. E aproveitando o ensejo, nós já vamos conversar com a irmã Dilma, porque a irmã Dilma está ali. Irmã Dilma, por gentileza, vamos conversar, vamos ver se consegue fazer um pedido aí da revista para nós, tá bom? A irmã Maria José já está ciente disso também. Aí nós vamos fazer um pedido de algumas revistas para melhorar o nosso estudo na classe de novas criaturas, tá bom, queridos? Queridos, nós podemos e vemos diante da própria palavra, daquilo que nós temos pregado, e muitas vezes nós começamos a pensar a respeito das coisas que haverão de acontecer. Aí eu fico pensando assim, as coisas que hão de acontecer. Você já parou para pensar? Às vezes, quando nós pensamos sobre as coisas que haverão de acontecer, diante até mesmo daquilo que a palavra de Deus ensina, traz para nós grandes preocupações. Tem pessoas que entram até em desespero quando vai estudar o livro de Apocalipse. Eu amo estudar o livro de Apocalipse. Às vezes tenho pregado um pouco sobre aquilo que está no livro da Revelação. Mas nessa noite Deus tocou no meu coração nesses dias, e eu queria falar um pouquinho sobre as coisas que hão de acontecer. Eu gostaria que você parasse para pensar a respeito disso com muito carinho, e estivesse pensando a respeito de tudo isso que nós vamos conversar aqui nessa noite. Eu gostaria de pensar com você, para que você pudesse pensar a respeito dessa revelação da palavra de Deus, que é revelada a nós, e todos aqueles que conscientemente recebem o Senhor como Salvador, não tende a ficar com tantas preocupações com as coisas que haverão de acontecer, mas preparadas para viver ao lado do Senhor e vencer os obstáculos que vêm sobre a nossa vida. Porque o inimigo, que é o nosso tentador, ele não deixa de ser diabo e não deixa de ser o tentador. Em todos os dias ele está a bater, procurando que ele possa tragar. Mas nós temos um Deus que cuida de nós, que venceu a morte, que venceu todos os obstáculos por nós, para nos dar essa garantia de vitória. Temos essa esperança única de salvação, que há no nome do nosso Deus. Agora você abre a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 4, nós vamos ler a princípio o versículo de número 1. Apocalipse 4, versículo 1. Eu gostaria que, se você pudesse ficar de pé, por gentileza, e você ficasse com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos discorrer dentro de algum versículo mais dentro desse texto de Apocalipse. Mas a princípio nós vamos ler Apocalipse, capítulo 4, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta do céu, e a primeira voz, que como de trombeta, ouvida falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar
mostrar-te-eis as coisas que depois destas devem acontecer. E depois destas coisas, e depois mostrar-te-eis depois destas coisas as que haverão de acontecer. E todo o povo de Deus diz: amém. Senhor nosso Deus, Pai querido e amado, fala aos nossos corações nessa noite através da Tua palavra. Suplicamos ao Teu Divino Espírito Santo para que tenha liberdade aqui em nosso meio. Ó Deus, muito obrigado. E fala aos nossos corações, pois nós queremos ouvir somente a Tua voz, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar-vos. Quando nós paramos para pensar a respeito da palavra de Deus, na visão do trono da majestade divina, e nós olhamos e vemos Deus, Ele convoca alguém de uma suma importância, um grande homem de Deus, que foi chamado como discípulo e depois se transformou no grande apóstolo chamado João. Ele estava aprisionado na ilha de Pátimo e, por incrível que pareça, ele era o último dos profetas que ainda sobrevivia, que ainda estava com vida. E ele estava na ilha de Pátimo, ele não estava ali separado simplesmente pelo fato de que ele estava de repouso